Então o dinheiro, você pode perceber, quem é rico, né? Vamos supor que tem 3, 4 filhos. O que é que acontece numa casa que mora um rico e que tem 3, 4 filhos? Aquele rico morre. Então começa a divisão. Começa o brigueiro. Por quê? Porque um vai querer muito mais do que o outro, vai escolher a melhor parte das roças e vai querer o mais dinheiro, o mais que dá lucro. Então, já começa aí a divisão aí. Veja, diferente é quando os pais são pobres. Não tem o que dividir. Cada quem vai trabalhar ter o seu. E o dinheiro não. O dinheiro te traz divisão na família. Então, quando a gente entende isso, compreende isso, é difícil a gente pegar em dinheiro para a gente fazer besteira. Por quê? Porque a gente entrega a Deus e aí Deus começa a te ensinar. Ele não vai te ensinar de vez, é de passo a passo, pouco a pouco, lentamente. Então você vai chegar um dia e você saber trabalhar e evangelizar com o seu dinheiro. Fazer o bom uso do seu dinheiro. Se você recebe 50, 100, 200, 1000, 500, 2000, 3000, 5000, aprenda a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dinheiro. Obrigado, Senhor, que eu pegue esse dinheiro e faça bom uso para eu ir rumo ao céu. Então, quando você fala isso, você está dando autoridade a Jesus a te ensinar a usar esse dinheiro para um bom caminho da santidade. Então, se você era de ir para bar, você não vai começar a mais ir. Se você é de comprar cachaça, você não vai mais começar a comprar cachaça. Se você usava para se prostituir, você não vai parar mais com isso. Vai chegar um tempo de você parar. Porque você está começando a entregar a Deus seu dinheiro. E eu não vejo ninguém que tenha muito dinheiro para não querer muito mais. Muito mais. Vocês podem ver tirar pelos políticos, pelos ricos. E até aquelas pessoas pobres que começou a ter agora um dinheirinho. Você pode perceber que ele não... Quanto mais ele tem, ele quer mais. Não tem limites. É uma coisa que não tem limite é o dinheiro. Então, o dinheiro ele não traz nada de felicidade. Não traz. A gente tem que entender e compreender que o dinheiro ele só traz maldade, divisão, pecado. A não ser, a não ser, se você trabalha honestamente, recebe o dinheiro honestamente, e aí você entrega a Deus. Aí você começa a usar de bom uso, fazer de bom uso esse dinheiro. Mas a jornada, o caminho de santidade é muito difícil. Por isso que é para poucos, porque é muito difícil. Nem todos têm capacidade de seguir Jesus, de se converter. Não tem, por quê? Porque é preciso renúncia. Enquanto o mundo quer que você tenha dinheiro, quer que você tenha prosperidade, quer que você tenha sucesso, o mundo quer que você tenha as coisas fáceis, o mundo quer que você tenha o bem-estar, o mundo quer que você tenha um corpo bonito, sarado, um corpo perfeito. O mundo quer que você tenha o dinheiro, mas que dê os governantes muito mais. Então você está no círculo ali do mundo. E o cristão, ele é, digamos assim, escolhido, retirado do meio dessas coisas para viver tudo ao contrário. Por isso que a evangelização hoje é tão fragilizada, apesar de todo mundo evangelizar, todo mundo não, mas muita gente evangelizando. Ela acaba sendo fragilizada nesse ponto, porque as pessoas não querem convenção.
As pessoas não querem fazer o sacrifício. As pessoas não querem renúncia. E é preciso renúncia. Se quer amar, seguir, é preciso renúncia. Quem fala isso é Jesus. Quem ama o mundo, não me ama. Quem odiar o mundo, a mim me ama. Você não pode amar dois deuses. O dinheiro e a Deus. Você não pode. É preciso você escolher um. Quem é que você vai seguir? Se você quer seguir a Deus, é preciso você colocar na sua mente que você tem que renunciar às coisas do mundo. Que há no mundo. Mas muitas das vezes a gente quer seguir Jesus, mas não quer renunciar às coisas do mundo. Então, quando a gente não quer renunciar às coisas do mundo, a gente não quer seguir Jesus, quer escutar. Às vezes, que nem Judas. Judas escutou Jesus o tempo inteiro, junto com os discípulos. Ele sempre estava ali, junto com Jesus, escutando a palavra de Deus. Mas não pôs em prática. Mas diferente do discípulo, que parava para escutar e botava em prática. Então, cuidado para a gente não estar sendo Judas e sem perceber, sem dar em conta que nós estamos sendo Judas, escutando por escutar, mas não praticando. Porque nós somos escolhidos para viver diferente das pessoas. Quantas pessoas, teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, vive diferente da evangelização e você tentando viver certo, você fala assim, eu tenho que seguir o caminho de Deus. Porque se você seguir seu pai, sua mãe que está vivendo no caminho errado, você não vai alcançar o céu. E é preciso você renunciar a eles ao ponto de chorar, de lágrimas. Mas uma renúncia que eu estou falando aqui, não é você abandonar e ficar intrigado, não. A renúncia é você não seguir as práticas dele, mas obedecer, dar benção, conversar, conversas que te levam ao céu com eles, você deve fazer isso sim. Porque muita gente às vezes confunde a renúncia. Renunciar às coisas do pai e da mãe, as práticas que não levam à santidade. Se a mãe não quer e o pai não quer, então você não pode viver conforme ele queira. É preciso você viver diferente. Só que não é porque se você vai viver diferente que você tem que ficar intrigado, não deixar... não vou mais na casa do meu pai, da minha mãe. Não, não é isso não. Muita gente também confunde. Não é isso não. É preciso a gente ir, dar benção, receber a benção, conversar um pouco, dialogar, mas sem seguir aquele erro deles. A mesma coisa com o marido, com a esposa, com os filhos ali, com os avós, com os tios, tia, com as pessoas que vivem. Porque Jesus fala que o inimigo do homem não é o de fora, mas sim o de dentro de casa. Jesus disse isso muito claro, mas muita gente acha que não. Que é nem desse jeito não. Então, quando eu falo que acho que não é desse jeito, eu estou criticando Jesus. Estou falando que Jesus está errado. Eu estou falando que Jesus é um mentiroso. E se Jesus é mentiroso, Jesus não é santo. Se Jesus não é santo, não é filho de Deus. Se Jesus não é filho de Deus, então não podemos crer nele. Então, gente, não é fácil não. Porque veja bem, a gente tem que ter discernimento de evangelizar e ao mesmo tempo saber lidar com essas coisas. Então não é fácil. A vida do cotidiano de católico não é fácil. É renúncia, é sabedoria, é discernimento. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia para a gente entender essas coisas. Porque a Bíblia nos ensina a viver como devemos fazer em cada passo que a gente der. Cada fragilidade que a gente é frágil. A Bíblia nos ensina a ser forte. E como se sair daquela situação. Como lidar também com aquela situação. Então temos que ler Bíblia. A gente católica
católico temos que ler